O Rei da Longa Noite. Capítulo 1. O branco que queima. A muralha não era apenas gelo. Era uma entidade viva, uma serpente branca e colossal que respirava um frio antigo sobre os reinos dos homens. Para Osric Stark, o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite, a muralha não era uma barreira para proteger o sul, era o limite do mundo, a borda onde a realidade começava a se desfazer em silêncio e neve. Osric estava no topo do Forte da Noite, olhando para o norte. O vento uivava com vozes que pareciam humanas, puxando as peles pesadas de urso que ele usava sobre os ombros. Ele era um Stark, com o sangue dos primeiros homens correndo grosso e quente em suas veias, o rosto longo e solene, os olhos cinzentos como um céu de tempestade. Mas, ultimamente, até o sangue de um Stark parecia esfriar. Fazia 3 anos que ele assumirá o manto negro. A Patrulha da Noite, naquela época, ainda era uma ordem orgulhosa, cheia de filhos de reis e heróis. Mas Osric via algo que eles não viam. Ele via a futilidade. Eles vigiavam a escuridão, mas a escuridão nunca atacava. Ela apenas esperava. Ela corroía a paciência, a disciplina e a sanidade. Lorde Comandante, a voz de Jaro, seu segundo em comando, quebrou o devaneio. Jaro era um homem robusto, com barba vermelha e um riso fácil que irritava Osric nas noites mais longas. Os batedores voltaram. Dizem que a floresta assombrada está quieta demais. Nem mesmo os animais se movem. O silêncio é um prenúncio, Jaro, respondeu Osric, sem se virar. Prepare uma escolta. Eu mesmo irei ver. Jaro hesitou. O senhor comandante não deve se arriscar além da muralha sem necessidade. Deixe que os patrulheiros. A muralha é minha esposa, Jaro, mas a floresta é minha amante. Eu preciso saber o que ela está escondendo. Osric desceu as escadas de gelo, sentindo a vibração da estrutura sob suas botas. Havia uma fome nele, um buraco que o dever e a honra não conseguiam preencher. Ele ansiava por algo que quebrasse a monotonia cinzenta de sua vigília. Ele não sabia que os deuses, ou algo mais antigo que os deuses, estavam prestes a atender seu desejo. A patrulha saiu ao meio-dia, sob um sol pálido que não oferecia calor. Eram 10 homens, montados em garanhões negros que soltavam vapor pelas narinas. Eles cavalgaram para o norte, adentrando a linha das árvores onde os represeiros choravam seiva vermelha sobre a neve imaculada. Quanto mais avançavam, mais o frio se intensificava. Não era o frio do inverno. Era um frio sobrenatural, que ignorava a lã e o couro, penetrando direto na medula. Os homens ficaram inquietos. Os cavalos reviravam os olhos. Ao crepúsculo, Osric a viu. Ela estava parada em uma clareira, iluminada por uma luz que não vinha da lua, mas parecia emanar de sua própria pele. Ela não usava peles. Não usava armadura. Ela usava apenas um vestido fino e diáfano, que parecia feito de névoa congelada. Sua pele era branca como a lua cheia, tão pálida que parecia translúcida, revelando veias azuis sutis por baixo. Seu cabelo era uma cascata de prata. Mas eram os olhos que prendiam Osric. Olhos azuis. Não o azul dos Tule ou dos Arryn, mas um azul elétrico, brilhante, como estrelas geladas. Lorde Comandante, sussurrou um dos patrulheiros, puxando a espada. O que é aquilo? Uma bruxa da floresta? Embainhe o aço, ordenou Osric. Sua voz saiu estranha, rouca. Ele sentiu seu coração bater contra as costelas, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se ele tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. Ele desmontou. O frio ao redor dela era tão intenso que a respiração de Osric congelava antes de sair de seus lábios. Ela não se moveu quando ele se aproximou. Ela apenas olhou para ele, e naquele olhar não havia humanidade, não havia calor, não havia piedade. Havia apenas a eternidade do gelo. Quem é você? Perguntou Osric. Ela não respondeu com palavras. Ela estendeu a mão. Os dedos eram longos, elegantes e frios. Osric sabia, em algum lugar profundo de sua mente racional, que tocar aquela mão era morte. Ele sabia que as lendas falavam de criaturas que roubavam o calor dos homens. Mas a parte racional de sua mente havia sido silenciada pelo pulsar ensurdecedor de seu próprio desejo. Ele queria aquele frio. Ele queria aquela perfeição estática. Ele tirou a luva.
A pele quente e calejada de sua mão tocou a pele fria e lisa dela. A dor foi excruciante, como tocar ferro em brasa, mas logo foi substituída por uma dormência deliciosa que subiu pelo seu braço e inundou seu peito. O mundo ao redor, os patrulheiros gritando, os cavalos empinando, desapareceu. Só havia o azul daqueles olhos. Ele a tomou nos braços ali mesmo, na neve. E quando ele lhe deu sua semente, sentiu como se algo vital, algo quente e dourado, fosse arrancado de dentro dele, substituído por um fragmento de gelo que nunca derreteria. Naquele momento, Osric Stark morreu. E o homem que se levantou da neve, segurando a mão da mulher pálida, era algo inteiramente novo. Capítulo 2 – O Portão Negro. O retorno ao Forte da Noite não foi uma marcha triunfal, foi um cortejo fúnebre silencioso. Osric cavalgava na frente, com a mulher sentada atrás dele na sela. Ela não pesava quase nada, fria contra as costas dele, seus braços brancos envolvendo sua cintura como correntes de gelo. Os outros 9 patrulheiros vinham atrás. Eles não falavam. Eles não olhavam uns para os outros. Seus rostos estavam pálidos, seus olhos vidrados. Eles tinham visto o Lorde Comandante deitar-se com o inverno encarnado, e algo na floresta havia quebrado a vontade deles. Eles não eram mais homens da patrulha, eram servos de uma nova ordem. Quando chegaram ao Portão Negro, a passagem subterrânea sob a muralha que só se abria para um irmão juramentado, o rosto de represeiro esculpido na madeira antiga parecia chorar. A boca se abriu não com um rangido, mas com um gemido. "Quem vem lá?" perguntou a voz mágica do portão, o teste antigo. "O Lorde Comandante", disse Osric. Sua voz mudará. Estava mais plana, desprovida de inflexão. "E sua rainha?" O portão hesitou. A magia da muralha, tecida por Brandon, o construtor, vibrou em protesto. A barreira fora feita para manter o mal do lado de fora. Mas o mal agora estava sendo convidado a entrar, carregado nos braços do homem jurado a detê-lo. A lei da patrulha dizia que o portão deveria obedecer. E obedeceu. Eles entraram no pátio do Forte da Noite. Era noite fechada. A neve caía suavemente. Os irmãos que estavam de guarda nas ameias olharam para baixo, esperando ver feridos ou prisioneiros selvagens. O que viram foi seu senhor desmontar e ajudar uma mulher que parecia feita de luz estelar e osso a descer do cavalo. Quando ela pisou no chão do castelo, as tochas nas paredes tremeluziram e diminuíram, suas chamas ficando azuis. O mestre de armas, um homem velho chamado Aret, correu para o pátio. "Lorde Osric? Quem? O que é isso?" "Pelos deuses, a pele dela." "Ela é fria, Aret", disse Osric, passando o braço ao redor dos ombros dela. "Mas o frio conserva. O calor apodrece. O calor traz fraqueza, dúvida e morte. Ela nos traz a eternidade." "Isso é contra o juramento", gritou Aret, recuando, a mão indo para o punho da espada. "Não tomareis esposa. Não gerareis filhos. Ela é uma das outras. Você trouxe um demônio para a nossa lareira." A mulher olhou para Aret. Ela não sorriu. Ela apenas inclinou a cabeça levemente. Osric moveu-se com uma velocidade que não pertencia a um homem vivo. Ele sacou gelo, a espada larga de sua casa, e em um único movimento fluido, separou a cabeça de Aret de seus ombros. O sangue jorrou, quente e vermelho, fumegando no ar frio. Caiu sobre o vestido branco da mulher. Ela olhou para a mancha escarlate com curiosidade, como uma criança olhando para uma flor nova. O pátio ficou em silêncio absoluto. Centenas de homens negros, guerreiros endurecidos, observavam a cena paralisados. "O juramento mudou", declarou Osric, limpando a lâmina na capa de Aret. "Nós juramos proteger os reinos dos homens. Mas os homens são fracos. Eles são caóticos. Eles esquecem. Para protegê-los, devemos ser mais fortes do que eles. Devemos ser mais frios do que o inverno que eles temem." Ele subiu os degraus em direção à torre do comandante, levando a mulher consigo. De hoje em diante, a voz de Osric ecoou pelas pedras antigas: "Não há mais patrulha da noite. Há apenas a guarda do rei. E esta é a sua rainha." Ele entrou na torre e fechou as portas. Nas semanas que se seguiram, uma mudança insidiosa tomou conta do Forte da Noite. Não houve revolta imediata. O medo era uma ferramenta poderosa, mas a magia da mulher era pior.
Durante o dia, os homens andavam como sonâmbulos, cumprindo suas tarefas mecanicamente. Durante a noite, o frio descia dos aposentos do comandante, trazendo pesadelos onde olhos azuis os observavam na escuridão. Osric mudou. Sua pele, antes corada pelo vento, tornou-se pálida e dura como mármore. Ele parou de comer a comida do refeitório. Ele não sentia mais frio, andava pelas ameias sem capa, o vento cortante acariciando-o como uma brisa de verão. E os sacrifícios começaram. Começou com animais. Cavalos encontrados mortos, drenados de sangue. Depois, patrulheiros que questionavam as ordens desapareciam durante a noite, seus corpos nunca encontrados. Mas a verdadeira horror começou quando Osric convocou os líderes dos clãs selvagens que viviam perto da muralha. Ele não os combateu. Ele ofereceu proteção. Tragam-me seus filhos, ele disse a eles, sentado em um trono feito de blocos de gelo negro no salão principal. Ao seu lado, a rainha cadáver observava em silêncio. Os meninos. Tragam-me os bebês. E o frio nunca os tocará. Os selvagens, aterrorizados pelos caminhantes brancos que se reuniam na floresta, obedeceram. Eles entregavam os recém-nascidos nos portões. Os ricos pegava. Ele olhava para os rostos rosados e chorosos. E então ele os entregava à rainha. O toque dela parava o choro instantaneamente. A pele dos bebês empalidecia. Seus olhos mudavam. Eles não morriam. Eles mudavam. Eles eram levados para o outro lado da muralha, para a floresta, onde sombras altas e brancas aguardavam para recolher o tributo. Osric Stark havia dado sua alma por amor. Agora, ele estava comprando seu reino com o sangue de inocentes. Ele acreditava que estava criando ordem. Um mundo silencioso, perfeito e eterno. Um mundo onde o verão nunca queimaria e a morte nunca seria o fim. Ele era o Rei da Noite, e seu reinado de 13 anos de terror havia apenas começado.